Amigas e amigos, eu chamo a atenção para um detalhe nesta dita Operação Cartão Vermelho contra o Jacques Wagner, ex-governador do estado da Bahia pelo PT. Esse espetáculo de picadeiro que tem o protocolo da Operação Lava Jato, ou seja, a patifaria. Me refiro a uma frase da delegada Luciana Matutino Caires, que ela disse que vai mandar fazer perícias nos relógios do Jacques Wagner, que ele disse que são réplicas. Eu dou 99% de certeza de que eles não vão fazer perícia coisíssima nenhuma. Deixa aí 1% para não fazer futurologia. Mas a coisa vai pelo mesmo caminho dos recibos, dos pagamentos, dos aluguéis, do apartamento que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aluga em São Bernardo do Campo, que os boquerrotos da Operação Lava Jato se recusaram a fazer perícia, dizendo que tem convicção, a convicção de cínico, que tem a consistência de uma bolha de sabão. Eles dizem que os documentos são ideologicamente falsos, apesar de serem materialmente verdadeiros. Como é que é essa síntese, essa dialética? Como isso é possível? Eu comentei aqui as ações da Operação Lava Jato fora do âmbito do foguetório da mídia e dos grunhidos da rataria pretoriana midiática parecem coisas de doidos, de malucos, coisas de hospício, esquizofrenias. A coisa também vai pelo mesmo caminho da perícia que o Sérgio Moro determinou que a Polícia Federal fizesse em cima da outra perícia que eles tinham feito desde novembro, no caso das delações da Odebrecht, para procurar coisas relacionadas ao sítio de Atibaia, nessa perseguição insana, cruel, covarde que ele move contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles vivem disso, das fanfarronadas, das patifarias, das patetices, a tal da cognição sumária. Quem pesquisar em qualquer dicionário aí vai ver que cognição significa aquisição de conhecimento, apreensão da realidade. A pessoa, para ter uma cognição sumária, precisa estudar muito, pesquisar muito, refletir muito. Só aí que se pode dizer que se tem uma cognição sumária. Fora disso, é vigarice e picaretagem. O Sérgio Moro usa muito isso porque é aquela lógica deles de criar factoides, criar frases de efeitos. E a mídia, como correia de transmissão da lógica da Lava Jato, do jeito que sai de lá, eles jogam para o público, engambelando grandes parcelas da população. É a mediação ideológica que eu tenho falado aqui. E com isso mantém essas parcelas distantes da realidade, alimentando o senso comum. E mantendo essas parcelas da população distantes do bom senso e muito longe do senso científico. Tem uma frase de um delegado da Lava Jato lá do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, que é a ilustração acabada disso que eu acabei de dizer aqui. O nome dele é Frederico Scora, com K. Eu vou ler. Ele disse que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal são bastante experientes na questão da lavagem de dinheiro e essa prática não vai funcionar mais. Jabuti não sobe em árvore, alguém o coloca lá. A Lava Jato vai derrubar todos esses jabutis. Frases estridentes e ocas. Um estudante secundarista faria uma frase de chofre mais elaborada e mais inteligente do que essa. Mas é com práticas assim que eles vão mantendo as suas frivolidades, as suas veleidades, as suas enganações, os seus embustes, a sua vigarice, para resumir a questão. É só pegar os artigos deles, as entrevistas, as palestras. Exatamente, são medíocres, todos eles. Essa frase aqui é um exemplo acabado disso. Aliás, o Sérgio Moro disse que vai fazer uma palestra aí entre os dias 9 e 10 de abril, onde? Na PUC do Rio Grande do Sul. Aquela que eu pedi informações sobre as aulazinhas dele lá, informações básicas, regime de contratação, sistema de remuneração, se tinha legalidade, se tinha licitude. E eles ficaram 3 dias me enrolando, jogando para um, jogando para outro, para dizer que a universidade não divulgava essas informações. Por quê? Agora diz que estão vendendo ingressos a R$110, e esse dinheiro vai para onde? O Sérgio Moro vai ficar com alguma parte desse dinheiro? Como é que é o negócio? A palestra vai ser num Fórum da Liberdade. Eu fiz um artigo em janeiro de 2007 sobre esta entidade, ligada aos grandes empresários, aos grandes grupos empresariais do Rio Grande do Sul. O grupo que controla a Coca-Cola, o Grupo Ipiranga, o Grupo Gerdau, que eles pegam jovens, e vão instrumentalizando, doutrinando esses jovens com as ideias neoliberais, que eu tenho falado aqui, que é a tradução do fascismo para os dias de hoje, que essas ideias resultaram nesses grupelhos fascistas aí que se dizem liberais, os MBL da vida.
Aí diziam naquela época, em 2007, que era para infiltrar essas ideias nas instituições públicas, nas organizações patronais. Está escrito no artigo que eu fiz em 2007. É isso, é a politicagem, a transferência da dinâmica do país, do mundo da política para o submundo da politicagem. A Operação Lava Jato é isso, manter o povo distante da realidade, né? Tem um caso aí, muito ilustrativo também dessa realidade toda, que é o advogado Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran. Eu falo dele aqui às vezes e alguns internautas pedem para eu falar do Duplo Expresso. Falo, dou crédito. Eles fazem um trabalho ali muito interessante que eles vão nas minúcias. É o jornalismo investigativo. Eu falo mais de conceitos. Eles vão nos detalhes. Eles têm o site, têm o perfil no Facebook, tem um canal no YouTube. Recomendo o acompanhamento do trabalho deles, muito interessante. Voltando à questão, tem uma matéria no jornal Estado de São Paulo dizendo que o Ministério da Justiça espanhol informou que não conseguiu intimar Rodrigo Tacla Duran em razão da ausência do número do apartamento e do andar onde ele mora lá na Espanha. Eu não tenho convicção sumária, mas tenho quase certeza, tenho dedução lógica de que a Operação Lava Jato deu o endereço errado. Porque ele mora lá há muito tempo, ele falou isso na matéria, que ele entregou na Lava Jato uma carteira de identidade emitida muito tempo antes da Lava Jato, com o endereço dele. A mãe dele mora lá há muito tempo. Não sei como é na Espanha, mas no Brasil, um morador antigo num prédio, né, a pessoa chega na portaria e pergunta: o doutor Rodrigo Tacla Duran mora em tal lugar, entregue isso aqui para ele, por favor. É por isso que eu tenho a dedução, não a cognição sumária. Né, e o Tacla Duran, eu publiquei aqui também, acabei de publicar uma conversa do Cristiano Zanin com o Tacla Duran, né, explicando detalhes, como eles desmontam a farsa da Lava Jato. Que é isso, né? A convicção de cínico que tem a consistência de uma bolha de sabão. Qualquer fato que bate ali estoura essa bolha, né? Essa convicção de cínico, que é exatamente o que eles falam. Aliás, falar em cínico, esse Carlos Fernando Santos Lima parece que vem substituindo o Deltan Dallagnol. Não sei por qual motivos, de vez em quando eles escondem o Deltan Dallagnol. E fica esse Carlos Fernando Santos Lima aí dando entrevista, fazendo artigo, fazendo palestra. Ele esteve no Espírito Santo, no Grupo Gazeta, falando abobrinhas por lá. Literalmente abobrinhas. Esses conglomerados de mídia locais, né, que se ligam aos grandes cartéis, ao grande cartel midiático, essa máfia, né, que controla o monopólio midiático brasileiro. É o Grupo Gazeta, falando coisas do tipo que a Lava Jato enfrenta esse problema do relativismo moral, quer dizer, o Grupo X apoia quando eles combatem o Grupo Y, depois critica quando o Grupo Y, né, fica do outro lado quando eles perseguem o Grupo X, essas bobagens todas. Se tivesse realmente essa questão toda, se fosse para eliminar o relativismo moral, os primeiros que cairiam na malha da justiça seriam eles, na malha da lei, do Estado Democrático de Direito, inclusive de corrupção. É a história do Denorex, que eu falei aqui também, né? A Operação Denorex, o juiz Denorex, o procurador Denorex, a mídia Denorex, os delegados da Polícia Federal Denorex, né, com essas frases igual essa que eu acabei de citar aqui. A lógica do golpe, o espectro do golpe, baseado na mentira, na distância da realidade, mantendo o povo distante da realidade. Só assim eles conseguem assaltar o erário, como eles vêm fazendo, assaltar o patrimônio público, as estatais. Todos os golpes se parecem, golpe só acontece assim. Falei aqui do livro do historiador Hélio Silva, todos os golpes se parecem. A lógica deles, ou seja, nesse tempo do golpe, o que é que eles fizeram a favor do povo? Desafia alguém a mostrar uma única medida a favor do povo. Agora, contra, nós estamos vendo aí a quantidade de barbaridades nesse curto período de tempo que eles fizeram, que eles estão aí no processo golpista. É o marketing goebbeliano, marketing nazista, o fascismo. Né? A lógica deles é exatamente essa. Por isso que todos os golpes se parecem. O regime do Hitler, também já falei aqui. O regime dos ditadores, as ditaduras. Mesmo onde tem aparência de democracia, tem ditadura. A ditadura das instituições também já comentei aqui. Quer dizer, os outros países, né, têm regimes, o regime do ditador fulano, o regime da Síria, o regime da Coreia do Norte, o regime da China, o regime da Venezuela, o regime do Vietnã, o regime de Cuba. Né, quando eles, na verdade, exercem uma ditadura. Ditadura de classe, esse é um conceito importante para a gente refletir. Né, com os aparelhos ideológicos, essas seitas, por exemplo, que tem por aí.
com pregação ideológica de direita e, sobretudo, os aparelhos midiáticos. A Miriam Leitão entrevistou o Luiz Roberto Barroso por falar nisso, em atores midiáticos ocupando as instituições da República. Ela foi lá no STF entrevistá-lo. Falou bobagens e mais bobagens, né? Que é isso, né? As frases estridentes e ocas, vazias, as convicções de cínicos, dizendo que a corrupção no Brasil não foi um conjunto de falhas individuais e pequenas fraquezas humanas, ela é parte central de um pacto oligárquico que foi celebrado entre boa parte da classe política, da classe empresarial robusta e boa parte da burocracia estatal. Pacto oligárquico, o que é oligarquia? O que é elite? Que são classes? Né? Verborragia pura. É isso, né? Que eu acabei de dizer aqui. O ministro Gilmar Mendes, também do STF, contra-atacou, deu uma entrevista também para uma jornalista do Grupo Globo, ela tem um blog no G1, que é o portal de notícia do Grupo Globo, Andréa Sadi, que ele rebateu o Barroso, ele fala da malinha, da rodinha, se referindo à mala lá do Rocha Loures, do Temer. Ele teria de suspender a própria língua, disse o Gilmar Mendes, que é da outra facção, né? A guerra de facções que eu tenho comentado aqui. Falou também da Raquel Dodge, que aliás tem tido aí um papel patético, fica dando pito nos outros, e a turma dela, que é o Ministério Público Federal, fazendo o que eles vêm fazendo aí, os boquirrotos, que eu tenho falado aqui, e outros mais, e ela aí querendo dar pito nos outros, ou seja, vai se revelando também uma mediocridade, né, no mesmo nível do Rodrigo Janot, que também tem outro caso aí, essa história da delação que eles suspenderam aí, né, do pessoal do JBS, aí, do grupo JBS. A história que eu comentei muito aqui na época, não quente, ali em cima dos fatos. Parlapatão, a serviço do Grupo Globo, tentando dar um tiro no peito do golpista Michel Temer, com todos os tipos de patetices, né, que é bem conhecido. O outro comparsa dele lá, esse Miller, não sei o que Miller é o nome dele aí, né, tem um folclore no Rio Grande do Sul, que é o Boi Barroso, ficou muito famoso aí na voz da Elis Regina, tem no YouTube, recomendo que se ouça, interessante a história, o Boi Barroso, né? O boi, né, todo garboso, e o cavalo pagaré, enfim, tem aí, é um folclore. E tem uma música do grupo Os Monarcas também, né, muito conhecida por lá no Sul, que diz que fala do Boi Barroso, né? Olhei de longe, parecia o Boi Barroso. Quando eu cheguei perto, era um cavalo pangaré. É o Barroso Denorex que nós estamos vendo aí pelas manifestações dele agora, e tantas outras, né? Mas agora nessa entrevista com a Miriam Leitão. Parece uma coisa, na realidade é outra, muito diferente. Parece o Barroso, na verdade é um pangaré. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.